Antropologia teológica, o item 7 do nosso livro, semelhanças entre espírito e alma. Bom, então eu vou fazer um comparativo, né, para nós podermos entender um pouquinho mais desse tema tão difícil, né, de se identificar na doutrina bem clara. Nós temos no nosso meio pessoas que acreditam que, na verdade, alma é só uma descrição da vida, né, que o homem recebe quando Deus cria o espírito dentro do homem. Outros acreditam que Deus cria a alma, e a alma, por ser um ser espiritual, é chamado de espírito. Em geral, no meio evangélico, nós acreditamos na doutrina do espírito, alma e corpo. Então, número 1, o espírito volta para Deus. O texto que nós acabamos de ler, muito importante, Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus. Então, o espírito volta a Deus, também nós veremos que a alma volta a Deus. Em Atos 7:59, esse versículo fala de Estevão. Quando ele está sendo apedrejado, ele pede, né, Senhor, receba o meu espírito, ou seja, o espírito dele volta para Deus, volta para ser julgado, né? No caso de Estevão, ser recebido com honras e ser julgado, digno a estar no seio de Abraão. Número 2, não morre, né? Porque nós acreditamos que espírito e alma, eles são eternos. Essa é uma outra questão muito debatida. Tem algumas seitas, como os adventistas do sétimo dia, eles acreditam que não. Eles acreditam que, por exemplo, a alma do pecador, quando chegar no juízo final, ela será destruída. E que a alma do cristão, quando chegar no juízo final, ela adquire o direito de se tornar eterna, né? Mas, diferentemente disso, nós acreditamos que a alma do homem, ela foi criada eterna, como os anjos, né? São todos eternos. Então veja, Tiago 2:26, o que diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, né? Então, quer dizer, o espírito, ele é a parte realmente viva do corpo. Se o espírito sair, quer dizer, o corpo não tem vida. Tanto que nós comentamos, por exemplo, um arrebatamento do espírito. O que acontece com essa pessoa? Já que a Bíblia diz que o espírito, quando sai, o corpo não tem vida, ele morre, né? Então, o arrebatamento do espírito, como o apóstolo Paulo experimentou, como João experimentou, esses arrebatamentos, o espírito sai, mas Deus mantém o corpo vivo, né? Numa operação milagrosa, porque se o espírito sair, o corpo morre. Bom, número 3, Lucas 1:47 vai nos ensinar também que o espírito tem contato com o Senhor. Eu separei esse versículo, aquele de Romanos nós já lemos, né, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Não? Mas em Lucas 1:47 diz: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, é claro, o espírito é aquele que tem realmente a missão de entrar em contato com Deus. Bom, sobre a vida do homem, como nós já vimos que sem o espírito não há vida, então quando o espírito sai, o homem morre. Veja o Salmo 146, versículo 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Né? Então, ou seja, quando o espírito sai, o homem morre. Número 5. Se o espírito voltar, o homem ressuscita. Então, no momento se alguém morre, o espírito vai diante de Deus, né? E se Deus planeja ressuscitar esse homem, né, esse espírito, vamos dizer, não vai passar por um julgamento. Então, Lucas 8:55 diz: e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Então, o seu espírito voltou porque ela morreu, né? O espírito saiu da menina, tá ok?
Mas pela palavra de Jesus, Deus ordenou o Espírito. É claro que é o mesmo que vai acontecer, por exemplo, com Lázaro, né? E os outros exemplos de ressurreições que nós temos na Bíblia, né? De Elias, de Eliseu, duas, né? Do apóstolo Paulo. O homem morreu, o seu espírito vai diante de Deus para ser julgado. Mas pela oração de um fiel, Deus pode trazer esse espírito de volta. Bom, como nós acreditamos que espírito e alma são inseparáveis e muito semelhantes, então eu coloquei esses mesmos temas em relação à alma. Então veja, a alma ela também volta para Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, apesar de alguns defenderem, né, que não existe a alma, que na verdade seria só uma descrição do espírito, nós vemos a Bíblia falando tanto do espírito quanto da alma fora do corpo, né, depois que o homem morreu. Aqui esses salvos, eles morreram, foram martirizados aqui na terra, ok? E João vê as almas deles depois de terem sido mortos pelo testemunho que deram, o testemunho de Jesus. Bom, a alma também, nós acreditamos que ela é eterna, né? Então, em Mateus 10, 28, diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa questão do corpo, porque alguns falam assim: pastor, mas esse corpo vai para o inferno? Não, esse corpo não. Nós acreditamos que quando as pessoas ressuscitarem, tanto o salvo recebe um corpo incorruptível especial para viver eternamente, e os ímpios também receberão um corpo, né, onde ficará essa alma e esse espírito, né, que estará sofrendo no inferno eternamente, ok? Esse é um corpo eterno, um corpo que não é um corpo incorruptível como o nosso, mas é um corpo eterno. Número 3, a alma ela também tem contato com Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 46, nós temos: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. Então nós estamos vendo o texto onde o espírito entra em contato com Deus, mas também a alma ela pode engrandecer a Deus. Número 4, o homem morre após a saída da alma. Nós vimos em relação ao espírito também, que o homem morre quando ele sai. O próprio Salmo 146, quando ele está falando lá, sai-lhes o espírito e eles tornam para a terra, o espírito está fazendo referência também à alma. E número 5, se a alma voltar, ele ressuscita. Aí vamos para o primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 21. Elias então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou a Iavé e disse: Ó Iavé, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Versículo 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, esses 2 versículos também mostram, né, que a alma, ela volta também como o espírito. Por quê? Nós acreditamos que eles são inseparáveis. Mas abaixo eu comento: existe diferença entre espírito e fôlego, né? Por exemplo, Jó 34, versículo 14, o fôlego ele parece mais uma descrição da alma, né? Jó 34, versículo 14 diz: Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, ou seja,
ele está dizendo que o fôlego, no caso, seria a alma, né? Então Deus recolhe o espírito e a alma, e ele chama aqui de o espírito e o fôlego. Isaías 42, versículo 5, diz: assim diz Deus, Yahvé, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então, quando dá respiração ou dá fôlego. Então, é mais um exemplo, né, falando de diferença de espírito e a alma aí sendo descrita como fôlego. Vamos ler também Isaías capítulo 2, versículo 2, que diz: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor nos cumes dos montes, e exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Prosseguindo no material didático, o espírito é superior à alma e o corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai falar do homem procurar santificação, e é essa ordem que o apóstolo Paulo apresenta, normalmente é a ordem que nós acreditamos de superioridade no corpo, né? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto é um texto assim fundamental até para o nosso entendimento sobre o homem ser tricotomista, né? Ou seja, ele formado de espírito, alma e corpo, e não dicotomista, formado de espírito e corpo. Há uma divisão entre a alma e o espírito. Em Hebreus 4,12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então isso mostra que espírito e alma são realmente elementos separados, existe uma divisão entre eles que a palavra de Deus alcança, né, até esse ponto, né? Então esse versículo é um versículo chave para nós entendermos que realmente o homem ele é tricotomista, ou seja, ele é espírito, alma e corpo.